certa vez eu viajei com a secretária de Educação do Estado de Goiás. Então, sentada ao lado dela, no avião, e aí eu estava contando para ela o que acontecia no meu trabalho. E ela ficava, e eu trabalhava dentro do hospital, com pedagogia hospitalar. E ela ficava tão encantada e dizia assim: sabe qual é a nossa falha? E eu olhei para ela e pensei assim: poxa, mas ela já verificou uma falha? E aí eu falei: não, não sei. E ela falou assim: é que você faz e você não escreve sobre o que faz. Olha só. Né? Não Você mostra. não mostra o que faz. Tem que escrever, tem que pôr lá já tinha um site, tem o site da educação. É preciso mostrar, tem que contar para as pessoas. E aí você mudou, né? Ah, Depois mudei, disso. mudei totalmente. Aquilo para mim foi uma grande dica. Foi a mesma coisa que dizer assim para mim: ei, desperta, companheira. E aí eu passei a pensar diferente a partir daquele momento, né? Porque eu lembro de ver, quando você estava, a quantidade de entrevistas que você dava, né? Uhum, Sempre estava em alguma emissora dando entrevista sobre o trabalho. exatamente. Era, assim, explicando Reportagem. isso. Só para contextualizar, nessa época era um projeto de pedagogia, uma ação da Secretaria do Isso. Estado, né? Uhum, De atender as crianças que estavam hospitalizadas. exatamente. É o que se chama de pedagogia hospitalar, né? Isso. E aí minha mãe, referência nisso, no assunto, e tudo bem, gente. Mas assim, mas essa questão, ela aproveitou um desafio, Foi. e isso é legal a gente ressaltar, que assim, ela aproveitou um desafio de um projeto que podia ter, tava acabando Uhum, em determinado momento, sim. né? Quando era professora, estava começando a desenvolver nisso, e transformou isso em uma oportunidade para ela se apresentar, para se mostrar ao mundo, para mostrar sua competência. Exatamente. Então, um projeto que era periférico dentro da Secretaria de Educação, né? A gente pode falar Uhum. isso? Eu tô sendo exagerado? Não, é isso mesmo. Era bem periférico e depois se tornou uma Se referência, tornou né? uma referência. E quando você transformou esse processo em uma referência, você se tornou uma referência, Sim, é né? verdade. Uhum. E foi se tornando uma referência, é isso que nós estamos falando aqui, foi tornando uma referência, transformando aquele desafio em uma entrega Aham. e querendo aumentar a quantidade de crianças atendidas, né? Sim, O projeto foi expandindo e foi virando referência. E com isso, toda vez que vi uma entrevista, você estava ali pronta, bem vestida, preparada para poder segura, segura. confiante. Isso. E de onde que vem essa confiança? Da prática, né? Exato, do Você fala, saber fazer. você falou, você sabia lá desde o começo atender a criança, depois foi Aham. coordenadora, e depois vira diretora, falava com o diretor do hospital, falava com outros professores, falava com políticos, falava com quem fosse necessário. Exatamente. Então, quando chegasse um repórter, era Tá, fácil, verdade. né? Era natural falar com esse repórter. Então, essa visão que é muito comum no mundo do empreendedorismo, e está virando até senso comum do empreender. O empreender, às vezes, dentro de uma instituição. Nem sempre o empreender é ir lá e montar uma empresa. É verdade. É, Empreender é ideias, empreender né? ideias, transformar isso em algo concreto, executável, pôr a mão na massa, transformar um projeto em realidade. E o que acontece? Existem inúmeros projetos incríveis de professores que fazem a diferença, Sim. de professores que estão fazendo um trabalho comunitário, que está fazendo um trabalho de resgate com o aluno, que seja com droga, que seja de potencializar, que seja de problema familiar, Que que seja seja com com esporte. deficiência, com Com def... eficiência. Tem inúmeros É, professores fazendo trabalhos incríveis. é verdade. Incríveis. E quem é que sabe disso? É. Fazem muito, porém, é o que a secretária me disse, né? Não Escreve pouco. escreve, não divulga, não Exato. conta. E é aí que está a atenção e a oportunidade que nós temos na mão hoje. Quando estava no projeto hoje, você tinha que fazer uma matéria para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tinha que postar no site da Secretaria. Sim. E aí, às vezes, uma emissora via aquilo, Uhum. virava uma matéria, Virava. às vezes não virava nada. Mas olha a trabalheira. Hoje, uma foto no Instagram, uma história que você conta,
tem um alcance gigantesco. É verdade. Antes o esforço era muito maior. Hoje, Hum. hoje a tecnologia está ajudando muito mais o professor. Antes a gente precisava da aprovação do chefe, né? Aí depois o chefe da redação também tinha que aprovar. Então, assim, era bem burocrático, né? Exato, Agora é exato. tudo mais fácil.